Fala galera do Brazuca Footcast PE, eu aqui, Cacau Assunção. O programa deu uma parada, mas vai voltar, a gente tá organizando. Eu mais o Palhinha, o irmão 18 e Elisângela, nossa produtora, estamos organizando surpresas para vocês. Gente, eu tô aqui no Movimento Fit do Dr. Márcio Ferreira. Alguns de vocês aí que me conhecem sabem que eu tenho um filho que é atleta, Lipão. Meu filho Lipão, ele faz 3 anos que a gente vem fazendo um trabalho que ele vem sofrendo. Levanta aí, Lipão. Lipão tá aqui, ó, galera. Gente, eu tenho 1,86 m. Lipão, com 14 anos, tá maior que eu, tá? Qual é a síndrome, Lipão? Osgutulater. Osgutulater, tá? A conhecida dor do crescimento. Gente, o Lipão vem sentindo essa síndrome há mais ou menos 3 anos. Ele cresceu muito e o tendão ele inflama, tá? Isso acontece em alguns atletas. Não é todos que ficam grandes que tem isso. Tem muita atleta que é grande e não sente, e outros sentem, tá? Mas o Lipão ele vem acompanhado aí por grandes profissionais, né? O Jean Antonel, fisioterapeuta, o Márcio Ferreira, fisioterapeuta, osteopata, o Pinho Salles, né? Preparador físico dele, né? Então assim, são pessoas que trabalham com essa transição. E agora no começo de 2022 ele já vinha, né, nessa fase de crescimento, ele vinha sentindo muita dor e a gente vinha dosando, né, treino, jogo. Só que em 2022 eu tive uma notícia de um atleta que tinha essa mesma síndrome e acabou rompendo o tendão. E com isso, gente, eu confesso a vocês que eu fiquei com muito medo. Fiquei com bastante medo, né? E conversando com esses profissionais, resolvemos dar uma segurada, não parar, segurar, aliviar, né? Pois ele estava crescendo muito, sentia muitas dores. Eu até assim, eu vou bater um papo com o Dr. Márcio Ferreira. Eu trouxe os exames de imagem, ele vai avaliar como é que tá agora. Mas assim, eu confesso a vocês, como pai, eu não quis pagar para ver, né? Agora ele está numa intensidade leve, está treinando, está fazendo fortalecimento, foi a recomendação, fazendo fisioterapia e fazendo trabalho físico com bola, um trabalhozinho específico de transição, tá? Trabalho feito em praia, sem salto, com corrida leve, moderada. Então assim, é um trabalho todo em cima das dores dele. Só que agora em 2023, estamos montando um cronograma para ser um pouco mais agressivo, né? Por quê? Porque também ele não pode passar muito tempo sem jogar, né? Então assim, esse cronograma que está sendo feito com o Lipão para 2023 ele vai ser um pouco mais agressivo. Mesmo que ele esteja com dor, a gente vai dosar, mas ele vai ser mais agressivo. Eu tô ali com ele ali, Márcio Ferreira e Breno, e a gente vai conversar com essa fera agora. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Fala pessoal, já estou aqui, ó, no consultório do Dr. Márcio Ferreira. Márcio Ferreira já está aqui examinando ele, vendo os exames e vai falar um pouquinho também dessa síndrome, tá pessoal? Como eu falei para vocês, acontece, não tem uma regra em si. Alguns atletas que crescem muito acontece, outros não, mas eu vou deixar para o Márcio explicar melhor isso aqui para vocês. Que é na perna esquerda, né Márcio? Uhum. Justamente na perna que ele sente mais. Fez o joelho direito não, né? Só do esquerdo. Só do esquerdo, é. O direito não sente nada. Pouquinho. Pouquinho. É, bem... Veja, aí a justificativa, porque aqui um lado, os dois cresceram do mesmo jeito. Os dois sofreram a mesma influência do crescimento. Por que que um sofre mais que o outro? Por conta do que a gente chama do componente mecânico, desarmonização mecânica. Ou seja, um joelho dele sofre uma influência mecânica de tensão de força que o outro não sofre. Os dois sofreram a mesma alteração estrutural. Ou seja, o osso ele cresce mais rápido que o tecido, incontestavelmente. De volta está crescendo muito, impressionante. Então, isso é normal. O osso cresce onde o músculo está inserido.
fica essa tensão, porque assim, se eu tenho um músculo amarrado nesse osso aqui, e esse osso aqui, e amarrado nesse aqui, esse osso cresceu, essa corda é como se fosse a corda do berimbau, ela fica mais tensionada. Quanto mais o osso cresce, mais tensão ainda. E normalmente o que acontece nas inserções da criança ou do adolescente? O local da inserção é justamente a epífise, que é do ligamento patelar. O ligamento patelar, ele é tensionado, e causa isso. A justificativa que faz com que a gente acredite que a gente pode intervir de forma positiva é que, por que o direito não sente nada e por que só está doendo o esquerdo? Foi só do crescimento? Não, é mecânico. E é por isso que é importante esse trabalho que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Que é de harmonização mecânica. Ô Márcio, isso é normal dar em atleta ou é ocasionado por alguma situação? Não. A dor do crescimento, ela é sintomatizada por uns e por outros não. Justamente a justificativa é essa. Por que sintomatizou mais na perna esquerda dele, não igual nas duas pernas? As duas pernas cresceram do mesmo jeito, sofreram a mesma influência, isso que eu acabei de falar agora. O problema aí é que a desarmonia mecânica. Então, Lipão tem um erro de desenvoltura mecânica que a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Muitas vezes isso só é corrigível quando ele para de crescer. Como ele tem crescimento, aí ele precisa de o quê? De intervenção de um profissional. Que profissional é esse? O mecânico. Quem é o mecânico hoje nessa área? O fisioterapeuta especializado nessa área, que pode ser um osteopata, pode ser um quiroprata, pode ser um fisioterapeuta postural, pode ser um fisioterapeuta simples com especialidade nessa área desportiva. Então, e que tenha filho profissional que trabalhe com isso já. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é o que a gente vem fazendo, é o que a gente vai começar hoje a dar mais uma harmonizada nisso ali. E ter paciência, que ainda ele vai crescer ainda. Eu acredito que ele cresce ainda mais daqui a uns 2 anos ainda. Então hoje tem 14 anos. 14, ele vai crescer muito em 2 anos ainda. Impressionante. Ele vai ficar muito grande. Agora tem, Márcio, como a gente conciliar, por exemplo, esse ano eu não consegui fazer ele jogar. Claro que tem. Tem, né? Claro que tem. E ele vai jogar. Ele vai jogar. Tá? Que bom, gente. E não é só treinar. Eu costumo dizer sempre. Não é só treino. Treino é para ganhar. Todo mundo treina para ganhar. Mas nem todo mundo que treina ganha. E nem todo mundo que treina muito ganha muito. Então, ganha com treino quem receptivo está à prática do treino. Muitas vezes o treino, você está ganhando. Chega uma hora que você começa a inflamar. E a inflamação muitas vezes ela é assintomática. Por que é assintomática que eu estou falando? Que o paciente ele não sabe que está com inflamação, mas o cérebro sabe. Ele começa a frear o corpo. A gente tem músculos que são os estabilizadores. Você começa a amarrar, os estabilizadores ficam mais tônicos e aí você fica mais amarrado e não percebe. Você não vai perceber isso, mas assim o seu rendimento cai. Então o que você fazia não faz mais. A coordenação, a explosão, a resistência começa a ficar comprometida. Os seus, que a gente chama scores de tempo de explosão, potência aeróbica começa a cair, força e resistência, força máxima dinâmica, força potência, você começa a cair com isso e você não percebe por que você está caindo. Você acredita que é porque dormiu mal, é porque está assim, está assado. Não, é a mecânica. A gente harmoniza a mecânica, o cérebro entende que o sistema está harmonizado novamente, aí ele libera os cavalos dos músculos e aí você volta a ter potência muscular, volta a ter resistência máxima dinâmica, volta a ter resistência, força de resistência, que é resistência à capacidade de endurance, ok? E fica menos vulnerável à lesão. Então, quanto menos receptivo à prática de atividade física você está, menos você rende com o treino, mais vulnerável à lesão. Quanto mais receptivo à prática de atividade física você está, mais você rende com o treino, mais você ganha com o treino e menos vulnerável você fica às lesões relacionadas ao desporto, né? Que são as lesões de tendão, as lesões ósseas, as lesões epifisiárias, no caso de inflamação epifisiária, no caso dessa síndrome que ele está, aí que é a síndrome do crescimento. E atrapalha treino e atrapalha o rendimento do treino e assim por diante. A gente vai hoje fazer uma avaliação agora, interessante, vocês vão ver, e a gente vai trabalhar em cima disso. Ô doutor Márcio, quais são os riscos para... Porque
eu já ouvi casos, por exemplo, no começo do ano, até falei no começo do vídeo, de um atleta que rompeu o tendão. Sentia muita dor, o pai medicava e jogo. Por isso que rompeu o tendão. Por que rompeu o tendão? Porque a dor, ela é o sinal de algo está errado. Então, se você tem dor, algo está errado. Se algo está errado, dependendo a causa que provocou aquela inflamação, porque se tem dor é porque tem inflamação, processo inflamatório. E o processo inflamatório, no caso desse caso aí, foi justamente no tendão de um adolescente, de uma criança, que não é normal inflamar. Mas por que foi que inflamou? Normalmente, o que a gente inflama? A gente inflama a inserção do tendão, sabe que é epífise, na placa epifisária que está em crescimento, que é comum. Inflamar tendão de adolescente e criança não é comum. Isso é uma sobrecarga mecânica muito gigante. Ou seja, essa criança estava em desarmonia mecânica gigante e passou 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos e não se buscar a causa da inflamação, só queria se tratar a inflamação. Aí, medicação, faz fisioterapia local, medicação, fisioterapia local, medicação, fisioterapia local, e não busca a causa mecânica da desarmonia, que era justamente o que causou a hipersolicitação daquele músculo. Então, enquanto tiver desarmonia, vai ter hipersolicitação do músculo, aquele tendão vai ficar hiperexcitado, hipersobrecarregado, e a inflamação vai continuar cronicamente se manifestando naquele local. Final da história. Chegou uma hora que o tendão não aguentou mais e pum, partiu. Ok? E é exatamente isso que a gente não deve deixar acontecer no atleta. Por isso que é bom estar acompanhado por bons profissionais, né, Márcio? Porque não é uma... E a gente tem um profissional mais agora, que é esse profissional que trabalha com mecânica. Então, todo atleta de base, todo atleta de alta performance, todo atleta que se preze e quer realmente treinar e não quebrar, tem que ter um mecânico. Feito um carro, uma máquina qualquer. Então nós temos um sistema de equilíbrio e locomoção, que é o sistema mecânico. E ele deve ser tratado de forma mecânica. Eu não vou tratar a mecânica do meu carro com lanterneiro. Isso, não. Perfeito. A gente vai tratar a mecânica do nosso carro, a gente dá um problema de mecânica com mecânico. Perfeito. A gente não vai tratar com lanterneiro. Fazendo uma analogia grotesca, é mais ou menos isso. Tá? Perfeito. O lanterneiro só vai querer cobrir o buraco ali e tal. Então a gente tem que tratar a mecânica que gerou a corrosão da estrutura. Então o trabalho mecânico é isso, é tratar a causa que gerou a corrosão na estrutura. Não adianta eu querer tratar a estrutura se a causa ainda está presente. Então mecânico é isso. Tem que ter mecânico. Quem não tem mecânico vai ficar para trás. Mesmo com dor ou sem dor, é muito necessário até por prevenção, por uma série de coisas, né, doutor Márcio? Claro, a dor era um sinal de algo errado. É bom. Você tem um problema que não está sentindo dor, é pior ainda. Tá? Muitas das disfunções mecânicas, das alterações, das inflamações do sistema osteoarticular, elas inicialmente são assintomáticas. Você falou agora há pouco, elas são assintomáticas. E por elas serem assintomáticas, muitas vezes, por que elas são assintomáticas? Porque a criança vem com regularidade treinando, então o nosso organismo é muito inteligente, ele libera substâncias tipo serotonina, endorfina na corrente sanguínea, que faz com que aquele atleta ele sinta uma analgesia e seu limiar de dor vai lá para cima. Então aquelas dorzinhas pequenininhas, aquelas inflamações pequenas, elas não são percebidas. E muitas delas são auto-cicatrizadas, porque nosso organismo ele tem a capacidade de se auto-resolver. Mas quando você tem desarmonias mecânicas grandes, isso não acontece. É o que acontece. A lesão ela que era pequena se torna um pouco maior e incapacita, porque quebra, lesiona, rompe, que você vai provocar incapacidade funcional, que é quando o atleta vai parar, vai atrapalhar o treino e vai criar todo aquele transtorno que a gente sabe. Márcio, recomendações. A atleta está aí chegando para treinamento em alto nível. O que é que você recomenda? Não estou sentindo nada. Fazer análise do comportamento mecânico para saber se está tudo X, tudo perfeito. Muitas vezes o fato de você estar assintomático não significa dizer que você está são. Saúde não é ausência de doença. Saúde é a capacidade do corpo em diante de uma disfunção, diante de uma injúria, se resolver. Então, saudável não é aquele que não tem doença, é aquele que recebe a doença e o organismo ele é suficiente para se auto-resolver. Isso aconteceu muito no Covid. Umas pessoas tiveram acesso à doença, outras sintomatizaram, outras sintomatizaram um pouco e outras nem conseguiram desenvolver a doença, porque tinha uma saúde tão boa
tinha essa coisa da higiene bucal, higiene nasal, que não deixava a doença ela se prosperar nas suas vias aéreas superiores e entrar para dentro do organismo. A mesma coisa, a mesma analogia é feita com o nosso sistema de locomoção. A gente não deve deixar nada acumular. Tudo que tiver de errado tem que resolver logo. Então a periodicidade, que não é uma prática normal hoje na nossa cultura, de buscar a harmonia mecânica, de buscar o funcionamento da qualidade mecânica desse sistema de locomoção, a gente não tem isso. Mas isso tem que ser, principalmente para atleta. Foi atleta, tem que buscar isso. O ideal seria todo mundo, todo ser humano, mas assim, o atleta mais ainda, porque o atleta hipersolicita desse sistema, hipersolicita das estruturas desse sistema. Então esse sistema, se ele, do ponto de vista de funcionamento mecânico, não está bem, a tendência de correr uma peça é muito maior do que aquele que é sedentário que não faz nada. Perfeito. Não é verdade? Ô, doutor Márcio, tem idade para começar? Não. Tem idade. É comprovado cientificamente que crianças têm até mais problema mecânico do que os adultos, por incrível que pareça. Impressionante. E o adolescente, por ele estar crescendo, ele tem um problema mecânico e tem um problema estrutural inflamatório. Então, você tem uma criança com problema mecânico, desarmonia de funcionamento mecânico, e somado a essa desarmonia de funcionamento mecânico, tem a estrutura desse sistema mecânico inflamada por conta do crescimento, que é natural, que tem que acontecer. Aí você, em cima de um pacote desse, coloca sobrecarga mecânica, sobrecarga mecânica, sobrecarga mecânica, não tem como quebrar. Vai quebrar. Perfeito. Gente, esse é o Dr. Márcio Ferreira. A gente vai estar aqui filmando tudo. Ele vai fazer uma consulta com o atleta Lipon aqui. E a gente vai estar aqui, viu, Dr. Márcio? Registrando tudo. Gente, fica aí a dica, tá? Eu tô aqui, Dr. Márcio Ferreira. Na descrição do vídeo vai estar contato de Márcio, o endereço, o Instagram, o WhatsApp, tá? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? A prevenção é a alma do negócio, né? Não esperar ter a contusão, se machucar. Talvez eu não tenha feito isso antes e hoje estou passando por esse processo que aprendi que nunca mais vou deixar, né? É um processo de evolução e que o ganho é espetacular. Mas vamos analisar aqui todo o trabalho do Márcio Ferreira. Isso aí é a base do funcionamento mecânico do membro inferior. Coluna lombar, cintura pélvica e membro inferior. A gente está fazendo um teste aqui que é o teste de Gillet. Ó. Segurou na bacia, aqui, e aqui atrás na bacia posterior, que é na IPS. E a gente vai pedir para ele levantar uma perna e depois a outra. Vamos lá. Levanta essa aqui primeiro. Peraí. A direita, isso aqui. Ó, ela desce, meu dedo desce, percebe? Só apontar mais baixo. Voltou. O esquerdo. Ele não desce, ele subiu, tá vendo? Tô vendo. Subiu, ou seja, essa bacia, ao invés de ela descer, ela subiu. Então tem uma desarmonia mecânica aqui segurando. A gente precisa restabelecer isso aqui. Isso é uma alteração mecânica, que é muito comum em atletas. Se não restabelece isso, qualquer tipo de inflamação que ele tiver aumenta. Foi o que aconteceu. O que aconteceu? O que justifica por que a direita não dói e por que a esquerda dói. Perfeito, Okay? Isso é uma das coisas, tem diversas outras. Né? Tá vendo, pessoal, a importância? Ponta de pé. Solta o braço, o outro, os dois direitos. Isso, segura. Não. Essa fibrilação, a gente chama isso de dificuldade de estabilização. Estabilização. Voltou. De novo. Pode deixar. Pedro, tudo bom, Pedro? Dificuldade de estabilização. Esse é meu amigo Pedro, viu? É, né? É. Pessoal, tem aqui uma fera da natação. Pedro, né? Pedro. Eu vou falar com a mãe dele aqui, dona Aldileide. Como foi aqui esse processo? A senhora veio aqui no Márcio Ferreira. Então, boa tarde. Pietro já estava há 2 anos na terapia e fazia tudo, né? Conseguia fazer bastante tipo de exercício e não conseguia fazer o crawl. Ele se encontrava bastante travadinho. Então, desde a primeira sessão que ele teve com o Márcio, Ele tem terra. aí sim, ele tem autismo
né? E foi um divisor de águas, né? Porque a partir daí ele já começou a movimentar os braços, as pernas. E na segunda sessão ele foi melhor ainda. Tá vendo aí, pessoal? É isso que eu falo, ó. Tá um depoimento aqui de uma mãe. A fera tá ali, ó. Ferinha ali. Com o nosso profissional aqui, nosso amigo Breno Chagas. Breno, tá dando trabalho aí esse atleta? Nada, tá tranquilo aqui. Você é uma fera, né? Tá vendo, pessoal? Isso que eu falo da importância do trabalho de Márcio Ferreira. Márcio, fala um pouco do Pietro. Pietro, um garoto de 9 anos de idade. Pietro chegou através da mãe. A mãe viu um nome aqui que a gente trabalhava com consultoria postural e voltada ao desempenho escolar. O que é isso? É uma forma que a gente tem, que a gente acredita que as influências do comportamento de funcionalidade mecânica influencia no sono, influencia no equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que faz com que a criança ela fique cada vez mais irritada facilmente, impossibilitando muitas vezes ela passar mais do que 10 ou 15 ou 20 minutos sentado na mesma posição, que leva a uma coisa que a gente chama de déficit de atenção. Então, o que é o déficit de atenção? O déficit de atenção é a criança que tem uma dificuldade de foco, que tem uma dificuldade de manter o foco na aula e se dispersa e começa a se mexer na sala de aula e o professor do outro lado vê, reclama, ela para e aí quando passa mais ou menos uns 9 minutinhos ela parada, ela sente inquietação e ela precisa se mexer e ela se mexe e em função disso ela não consegue se concentrar na sala de aula e aí o que acontece? Ela tem dificuldade de estudar em casa porque ela não prestou atenção na sala de aula. Então, a tendência é ela não aprender, tirar notas baixas, e aí o professor que está lá do outro lado, que ele não entende esse fenômeno de inquietação, de falta de foco, acredita que é uma criança hiperativa. E que pode ser, sim, uma hiperatividade, mas hiperatividade em graus diferenciados, porque a criança ela pode ter uma hiperatividade 10%, 20% e, digamos assim, e uma SDP, que é a síndrome da deficiência postural. O que é a síndrome da deficiência postural? É um apanhado de desordens mecânicas que aquela criança tem que provoca essa inquietação, que é tratável com atividade física, com tratamento postural, com esse trabalho que a gente faz aqui. Então, esse trabalho que a gente faz aqui, a gente tem experiência com crianças com TDAH ou com o transtorno de déficit de atenção pela SDP, porque o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade é tratável com medicamento, psicólogo, também com terapias com psicólogo e em especial com tratamento de psiquiatra, né? Tratamento medicamentoso, Ritalina e ou um medicamento para facilitar o sono dessas crianças. Essas crianças, por conta dessa desarmonia do sistema nervoso autônomo, elas têm dificuldade de dormir, elas têm dificuldade de acelerar e o sono é um sono inquieto, um sono que não é profundo e que não é reparador. Então, essas crianças realmente que têm a hiperatividade, elas precisam do medicamento. Mas nem toda criança que tem a hiperatividade só tem a hiperatividade, ela tem a hiperatividade e também tem a SDP. É isso que a gente está querendo mostrar aqui para vocês, falar para vocês. O que é SDP? A síndrome da deficiência postural, que é um apanhado de desordem mecânica, novamente eu estou falando sobre isso, que só é tratado através de avaliação de um profissional mecânico da área, e aí ele localiza o que é que está restrito, o que está em desequilíbrio, o que está encurtado, e trata o corpo daquela criança de forma que restabelece uma liberdade de movimento, restabelece um funcionamento, o fluxo de sangue começa a acontecer de forma normal, o sistema nervoso autônomo ele começa a diminuir a atividade simpática, regulando do simpático e parasimpático, não fica uma criança mais hipersimpatizada, ela vai ter um sistema nervoso autônomo equilibrado, onde o parasimpático entra à noite e o simpático entra durante o dia. Então, uma criança que tem uma desarmonia de funcionamento desse sistema nervoso autônomo é uma criança que ela não consegue desacelerar, não consegue baixar o sistema nervoso, a parte simpática do sistema nervoso autônomo, que é o sistema somatovisceral, né, que regula a quantidade de sangue nas vísceras, funcionamento visceral, que regula a tensão durante o dia, que regula a tensão muscular necessária. Então, o simpático é necessário, mas chega uma hora que o simpático tem que descer. A gente precisa que o parasimpático ele
esteja lá em cima. Isso acontece à noite. Se isso não acontece, é porque algo de errado está acontecendo. Então, a criança tem esse problema? Tem. O caso de Pietro é um caso super interessante. É uma criança que tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, de moderado, diagnosticado por um psiquiatra, de moderado a alto grau de espectro de autismo ele tem. Então, a mãe chegou aqui e me procurou sem a indicação do médico. E chegou para o médico e disse que queria fazer. O médico não teve dúvida, não prescreveu. E a gente fez uma avaliação, viu que tinha muita restrição de mobilidade. Ele tinha sim alterações de funcionamento mecânico, caracterizando a presença da SDP. E a gente fez o tratamento. 2 sessões, aconteceu um fenômeno. Milagre. Aconteceu coisas incríveis que a mãe acabou de descrever. Então, sucesso com 2 sessões. Hoje a gente fez a terceira. E eu acredito que ele vai melhorar muito ao final de 10 sessões, que foi a prescrição do médico. 10 sessões desse até a dicção dele está melhorando, né, Márcio? Exatamente, até a dicção melhorou, por incrível que pareça. Gente, estamos ficando por aqui. Esse é Márcio Ferreira. Eu vou deixar aqui o contato de Márcio Ferreira, o Instagram, o WhatsApp dele, qualquer dúvida entre contato, valeu? A gente fica por aqui. Márcio, obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo, valeu? Pelo trabalho. Gente, muita coisa a gente vai estar postando aí, vocês vão estar vendo aí, valeu? Fui, um abraço, tchau.